Começamos com o Corinthians. Alô, meu caro Lucas Herrero, boa tarde. Muito boa tarde, Elia. Boa tarde também aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. No Corinthians, um pouco de paz, depois da vitória no Clássico diante do Santos e 3 dias de treinamento antes da decisão de quinta contra o Peñarol do Uruguai na Neoquímica Arena. Mesmo assim, o técnico Wagner Mancini disse que a pressão vai continuar porque é algo natural no clube e que deve seguir fazendo mudanças na equipe. Ou seja, o torcedor pode esperar um time diferente na quinta, mais parecido com o que empatou com o River no Paraguai. Agora, no Paulistão, Elia, para já garantir classificação matemática em primeiro do grupo, o Timão precisa torcer para Santo André e Inter de Limeira não vencerem seus jogos hoje. Agora, se só um dos dois acabar tropeçando, o Corinthians já se classifica pelo menos em segundo. Eu perguntei para o Mancini, Elias, se ele iria priorizar alguma competição, e o técnico respondeu que não, já que assim como o compromisso diante do Peñarol, o clássico de domingo contra o São Paulo é tão importante quanto, Elias. Corinthians. Pois é, isso aí. Eu gosto muito do trabalho do Mancini, tenho dito aqui que é um trabalho competente, que sabe o tamanho do seu elenco, já repeti aqui várias vezes, o elenco do Corinthians é um elenco caro e esse preço tá caindo no colo do Mancini. Agora, o Mancini não tem responsabilidade pela contratação e nem pelos contratos desses jogadores. Então, quem contratou esses jogadores, quem paga mais do que eles merecem é que deve levar esta conta e deve pagar esta conta. Não é o caso do Mancini. Além do que também, eu tô cansado, já falei aqui, eu tô quase saindo do Twitter, porque não me dá lucro nenhum, entendeu? E eu sou bem claro nessa ideia. Se é um trabalho profissional, você tem que ter lucro. Eu não tenho lucro nenhum com o Twitter. E aí você coloca uma informação, você coloca uma posição, e aqueles caras que estão lá e que não concordam, ao invés de eles dizerem, olha, Eli, eu não concordo por isso, isso e isso, ou, Eli, essa é a sua opinião, mas eu não concordo, tá bom também, tá tudo certo. O problema é que os caras são mal educados. E aí, sabe o que acontece? Você não ganha absolutamente nada com isso e fica arrumando encheção, porque há uma irresponsabilidade na condução das redes sociais. E eu acho que isso tem que acabar. Da mesma maneira que eu acho também que as pessoas têm que aprender a entender qual é o tamanho do seu elenco. Esse elenco tem capacidade para ser quinto lugar no Campeonato Brasileiro. Se o técnico levá-lo à quarta colocação, esse técnico vai ser bonificado. Se o técnico levá-lo à oitava posição, esse técnico vai ser demitido. É simples assim, não tem muita história. E não tem o técnico que eu gosto mais, o técnico que me dá entrevista, então eu paparico mais. Não existe, pelo menos na minha trajetória de 40 anos de estrada, isso não existe. Existe o treinador que eu discordo do seu ponto de vista e ele me dá a entrevista e aí ele pode colocar o seu ponto de vista. Ele pode fazer com que o ouvinte escolha se ele fica com aquele determinado modelo ou se ele fica com o meu modelo que, por acaso, naquele momento não concorda com o do treinador. Agora, quando o treinador não vem a público, quando o treinador não se digna a atender os meus ouvintes, a atender aos meus telespectadores, é um problema dele. A minha posição eu vou colocar sempre, independentemente do treinador poder ou não externar a sua opinião. Por quê? Porque o microfone estará sempre aberto. Agora, se o cara não quer dar entrevista porque você não concorda com o trabalho dele, esse é um problema dele e não meu.